Glória a Deus. Nós estamos falando do tema Tempo da Colheita. Esta mensagem tem sido uma mensagem muito esclarecedora. E eu gostaria de voltar a alguns parágrafos apenas e procurar ser o mais breve possível, para que assim nós consigamos avançar um pouco mais nesta mensagem. E um dos parágrafos que eu gostaria de ler novamente com vocês, aqueles que gostam de acompanhar pelo busca, né? Está no parágrafo 226, quase no final deste parágrafo. O profeta ele diz assim: o que é uma epístola? Uma epístola, ele diz, uma epístola é a Bíblia. E você é uma Bíblia escrita refletindo a sua palavra. Amém? O que é uma epístola? É a Bíblia. E aí ele vem e diz, e você é uma Bíblia. Para refletir o quê? Você é uma Bíblia escrita, refletindo a sua palavra. Aquele homem perfeito, outra vez, em Deus. Aqui me fez lembrar do que nós falamos pela manhã. A perfeição, qual é o único que vamos alcançar a perfeição? É apenas Cristo. Nós falamos ontem à noite. Se houvéssemos alguma coisa que pudéssemos fazer por nossos méritos, que alcançaríamos esta perfeição, nós anularíamos a morte de Cristo. Amém? Então não seria necessário a morte dele na cruz, porque teríamos algo como que poderíamos fazer para alcançarmos a perfeição. Então entendamos isto. Perfeito só existe um e é Cristo. Então nós somos imperfeitos. Agora, para nós sermos epístolas, sermos a Bíblia, temos que refletir a palavra do dia, a palavra do seu dia. Nós vamos ver aqui mais para frente, onde ele nos fala sobre isto. No 234, ele diz assim: se você é uma epístola escrita, você reflete somente a palavra. Amém? Se você é uma epístola viva, você escrita, você reflete somente a palavra. 234. Não o que o seminário diz. Não o que o seminário diz. O que alguém diz. O que a senhorita Jones pensa sobre isto. O que o doutor fulano pensa sobre isto. Mas o que Deus diz a respeito disso. Por isso que eu pedi para nós cantarmos nesse louvor. Sua palavra está acima de tudo. Que cada palavra do homem seja mentira e a minha verdade. Seja quem for que romper um dos menores destes mandamentos e ensinar aos homens assim, seja quem for que tirar uma palavra deste livro ou acrescentar uma palavra a isto, nem só de pão viverá o homem, mas através de cada palavra que sai da boca de Deus, viva eternamente através daquela palavra. Amém? Qual é a boca de Deus? O profeta. Estamos entendendo? Temos que ser epístolas vivas, temos que refletir a Deus perfeito, e precisamos, para refletir a Deus perfeito, qual é a palavra que precisamos refletir? A palavra que vem da boca de Deus. Qual é a boca de Deus? Profeta. Estamos encaixando a coisa, para vocês verem como que essa mensagem ela é tremenda. Vamos seguir aqui mais para frente. Da mesma forma que você tem que viver através de substâncias mortas, você tem que ter Cristo para viver aqui, ou você morre. E o que é Cristo? E o que é Cristo? No princípio era o verbo palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo foi feito carne, e habitou no nosso meio. Amém? 236. E você é a mesma epístola escrita, uma para uma era e uma outra para outra, para a luz daquela hora. Então o que nós precisamos refletir, se somos epístolas vivas, temos que refletir a palavra da hora. Amém? Vamos chegar lá para vocês fechar o raciocínio. Se temos que refletir a palavra da hora, nós vamos na boca de Deus,
saber em que hora nós estamos vivendo. Aí a boca de Deus vem e nos fala, nós não estamos mais na era de Laodiceia, na era pentecostal. Amém? Quando o profeta ele fala era pentecostal, ele está dizendo a era de Laodiceia. Amém? Vocês sabem disso? Vocês querem uma confirmação do que nós estamos falando? Eu separei aqui com várias partes da mensagem. Vou citar apenas os nomes e os parágrafos para que vocês possam ouvir, para nós podermos remir o tempo. Então veja só, Demonologia, Estado Religioso, 1953. Ele nos fala sobre isso. A era de Laodiceia é a era pentecostal, é a mesma. A era de Laodiceia e a era pentecostal é a mesma. Depois ele vem adoção 2, adoção, não sei se é capítulo, não, acho que não é capítulo não, é adoção 2. Aqui está, nome adoção 2, parte 2, né? Manifestação dos filhos de Deus, parágrafo 48, 1960. Ele fala a mesma coisa. Depois a adoção, parte 3, mistério predestinado de sua vontade. 3 testemunhas. Ele vem e nos fala. Depois a adoção, no parágrafo 31. Depois ele vem e fala na mesma mensagem, adoção 3. No parágrafo 36, ele fala sobre a mesma coisa, sobre a era pentecostal e a era de Laodiceia, ser a mesma. Depois em Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, 319, ele fala também da mesma coisa. Então não pode ter dúvida na nossa mente em que nós estamos além da era pentecostal. Amém? Eu citei hoje pela manhã, acho que foi na escola, que nós temos um grupo de evangelistas e alguns pastores que nós não debatemos, mas estudamos a palavra. Estudamos a palavra, né? E aí entrou o assunto sobre os dons. Sobre os dons e tal, e tal, tal. E eu disse assim, olha, o meu entendimento quanto a isso, ao que eu tenho lido da palavra, o profeta diz, nós precisamos de ter o doador. Uma vez que você recebeu o doador, os dons, você deixa de crer nos dons? Não. Se Deus tomar e me dar uma visão, eu vou entregar. Se Deus entregar uma profecia para você, você vai entregar também. Aí daquele que Deus falar para ele não entregar. Agora, quando você coloca ênfase nos dons e deixa o doador, aí o profeta vem e diz, o problema do pentecostalismo foi isso. Eles receberam os dons, e na mensagem unidade o profeta diz que os dons são como presentes. Quem já passou pelo processo de noivado aí, sabe. Namoro, noivado, então recebe presentes, né? Depois que casa, para receber um presente, dá trabalho do marido. Mas naquele intervalo, naquele tempo anterior, que estava ali se preparando para casar, então recebia presentes. E o profeta na mensagem de unidade, creio que é 80, 85, se não me falha a memória, no parágrafo, ele diz ali que os dons são como um presente, um anel de compromisso. Na mensagem de unidade ele fala sobre isso. E ele diz que aquela pessoa que não usar um presente que ganhou do seu noivo, ele está dizendo o quê? Que não tem interesse naquele noivado. Amém? Está lá escrito isso na mensagem de unidade. Mas quando agora nós estamos avançados na frente, nós não estamos mais no período de noivado, amém? Então, agora nós estamos num período de casamento, casados, esposo e esposa. Então agora nós já temos o doador. Por isso que o profeta diz, porque as pessoas dão ênfase aos dons, e os dons podem ser personificados, o diabo pode usar dons, personificar, por isso que os dons têm que passar pelo filtro da palavra. Paulo diz, se alguém entregar uma profecia, o que tem que fazer? Tem que ser escrita por 2 ou 3, tem que ir a confirmação. Se aquilo foi Deus mesmo que falou ou não. Assim, quem conhece, sabe. Mas a palavra, uma vez dita, já está dita. Deus não erra. Quando Deus entrega a sua palavra, ela é perfeita. E ela é exata no ponto. Porque se ela errar, ela não é a palavra de Deus. Amém? A palavra, ela vai no alvo. Ela acerta ela no alvo. Então, se nós não estamos mais na era metodista, nós lemos isso aqui recente, não estamos mais na era pentecostal, em que era nós estamos? Apocalipse capítulo 4, terceira parte, ele pregou isso em 61,
Olha só. Observem na pirâmide, quando eles a construíram no tempo de Enoque, cada pedra estava ali. Eles podiam medir exatamente aquelas coisas e falar sobre guerras e coisas, estava tudo completo, exceto a pedra angular. Por quê? Você já observou na sua nota de dólar? Pegue aí e veja, a pedra está fora. Por quê? Ela nunca foi colocada. Cristo é a pedra angular que foi rejeitada. E ele foi rejeitado. A pedra angular, logo ele voltará. Observa como aquela igreja lá atrás, na era luterana, lá atrás na extensão do passado, foi se tornando a minoria, um pouquinho a menos, até chegar embaixo. Depois disso, deixar a era pentecostal, então vem a cada pedra para encaixar exatamente, para colocar aquela pedra ali. Uma igreja que trará Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente, simplesmente tão perfeito. Quem manifesta Jesus aqui na terra hoje, irmãos? No plano que nós estamos entendendo, a união invisível da noiva, o casamento. Vocês estão me entendendo quando o profeta diz que nós refletimos a Cristo? E como que você vai refletir a Cristo? Não dentro de uma era de Laodiceia, não dentro da era de Pentecostal, nós temos que subir, porque é a era da pedra de coroa. Adoção, parte 3. Ministério predestinado de sua vontade, 36. Olha aqui o que ele diz. Observe a igreja como ela vem, como ela move. Somente tome isso em sua própria mente. Vocês, historiadores que estudam história, observe a igreja luterana sob justificação. Saiu recentemente do catolicismo. Observe isso movendo. Então observe Wesley se aproximando mais um pouquinho, em santificação, combinando com as escrituras. Observe bem no meio, Wesley. Então a coisa seguinte que veio foi a era pentecostal. Amém? Depois da era metodista, a era Filadélfia, vem Laodiceia. A era metodista, a era pentecostal. Amém? Então veja só. Então a coisa seguinte que veio foi a era pentecostal. Então a era pentecostal foi a restauração dos dons. Os dons espirituais. Agora, observe a era vindo agora, até a pedra principal. Vem o que quero dizer? Vocês estão compreendendo o que o profeta está dizendo aqui? Essa entrelinhas, você já sabe o que é que ele estava dizendo. Vem esta era que está vindo agora. Qual é a era? Que estava vindo depois da era pentecostal, da era de Laodiceia. O profeta coloca vários nomes. Ele fala o quê? Era da noiva, era da pedra da coroa, a era da águia. Amém? A era da pedra da coroa. Por isso que aquele dia, acho que uns 15 dias atrás, nós colocamos o emblema aqui das 7 eras, né? A pirâmide. E nós estamos aqui, nós não estamos mais aqui nessa parte da pirâmide, nós estamos acima, na pedra de coroa. Para você subir ali, você tem que estar casado com Cristo. Noiva não sobe ali. Não é mais o estado de noiva, é o estado de casados já. Então veja, então a era pentecostal foi a restauração dos dons, os dons espirituais. Agora observe a era vindo agora, até a pedra principal. Vem o que eu quero dizer, a vinda do Senhor foi feita conhecida. A vinda do Senhor feita conhecida. Deus, fora de toda a criação, simplesmente esperando a igreja encontrar a posição de seu lugar. Encontrar a posição do seu lugar. Muitos crentes que vieram para a mensagem de 80, eu vim para a mensagem de 2007, mas conheci o nome William Marion Branham desde que eu me entendo por gente. Eu sou de 1980 e 81, meu pai recebeu uma mensagem que, na seguinte, e alguns irmãos que aqui fazem parte dessa igreja também vieram de lá conosco, sabem do que estamos falando.
dizia-se um segmento, dando segmento da mensagem do irmão Branham, dizendo que seria outro profeta, além do 7º anjo. Então eu ouvi falar de William Marion Branham lá. Não foi nenhum crente da mensagem que veio pregar a mensagem para nós. E nenhum aqui, os que vieram daquele sistema comigo. Não foi ninguém, nenhum crente da mensagem que veio pregar para nós. Quem pregou para nós William Branham foi no segmento que fazíamos parte. Está aqui o irmão Vilmar, está aqui o irmão Renato. Sabe disso. Minha esposa e outros. Irmã Neuza, irmão Marli. Então, quem pregou a mensagem para nós, quem ouvimos falar de esse nome, William Marion Branham, foi no sistema que fazíamos parte lá. Quando nós fomos estudar as mensagens, que lá no sistema dizia, ó, busque e leia todas as mensagens que vocês encontrar, para que quando o Senhor Jesus Cristo vier, os encontre na verdadeira palavra pura do Senhor Jesus Cristo. Quando nós fomos estudar, nós vimos a contradição naquele segmento, que fazíamos parte. Então viemos realmente para a mensagem. Então quando foi em 2007, realmente reconhecemos, 7 de dezembro de 2007, reconhecemos a mensagem como a única. E desde 7 de dezembro de 2007, nunca mais lemos nenhum outro tipo de mensagem, a não ser a mensagem do 7º anjo aqui, desde este púlpito. Agora, você vai ter irmãos que vieram da denominação para a mensagem. Igrejas completas que vieram da denominação para a mensagem. Só tiraram o nome da denominação, colocaram a mensagem dentro, mas seguindo com os mesmos preceitos laudicenses. A mesma forma de agir, a mesma forma de falar, a mesma forma de organizar a coisa. Só mudou-se o nome, colocaram a mensagem dentro, mas seguiu o mesmo sistema. Nós entendemos que o tempo, o estágio da palavra, ela acontece como indivíduo. Nós sabemos que lá aconteceu, no tempo do profeta, primeira, segunda, terceira puxada. Agora, o tempo da primeira, segunda e terceira puxada aconteceu como indivíduo em cada um de nós. Quando entendemos, primeiro, o que entendemos? As curas. Quando nós viemos para a mensagem, maravilhoso, aqui nós temos cura. Depois nós fomos ver que além da cura veio o discernimento. Opa, subimos a um nível, juntamente com a igreja aqui. Em 2010, 2012, já criamos nisso. O discernimento. Depois, 2013 para frente, entramos na terceira puxada, que entendemos que era a abertura da palavra. Os mistérios de Deus todos revelados. Amém? E desde aí, então, nós temos nos mantido aí. Eu jamais quero voltar lá atrás. Estar lá com a primeira, não desmerecendo a primeira, porque se estamos aqui na terceira, porque houve uma base sólida. A primeira, a segunda foi um degrau, e a terceira. Agora, muitos recusaram subir, e por recusaram subir, rejeitaram a palavra da hora. E por rejeitar a palavra da hora, nós lemos aqui hoje que morre instantaneamente. Vieram com o sistema, não conseguiram entender isso, não entenderam a vinda do Senhor. Por quê? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A era de Laodiceia encerrou. A era de Laodiceia, para nós, não tem mais. Deus nos tirou da era de Laodiceia. Amém? E agora o profeta vem e diz no livro, uma exposição das 7 eras, resumo das 7 eras, página 339, no busca, resumo das 7 eras, parágrafo 35, ele disse que a era de Laodiceia seria uma era curta. Nós falamos isso esses dias atrás. Amém? Amém. Nós vamos discutir com a boca de Deus. Quem é a boca de Deus? Nós precisamos ter, para nós sermos epístolas vivas, precisamos o quê? Refletir a palavra da hora. A boca de Deus, que é a boca de Deus, um profeta. O profeta vem e diz na mensagem que a era de Laodiceia seria uma era curta. Amém? Aqueles que dizem assim, olha, o profeta disse que será mais curta. Na tradução eu não sei se tem alguma coisa aí, mas eu vou dizer o que eu li no livro da exposição das 7 eras, vindo de Jeffersonville. Pode ser que tenha um erro de tradução e ele tenha o mais e tirar o mais. Mas quando ele diz que a era seria uma era curta, vocês sabem quando iniciou a era de Laodiceia? 1906. E quando terminou? Não. 77 o profeta diz que ele
disse assim, prediz que por volta de 77 a vinda do Senhor se cumpriria. Te dei uma dica. Quando que a vinda do Senhor se cumpriu? Eita glória. Então quando que terminou a era de Laodiceia? Quando encerrou a era de Laodiceia, então? Vocês estão me entendendo? Uma era curta, 1906, 63. Entenda isso. Nunca deixe Satanás dizer para você o contrário. Então, a partir daí, iniciou um novo ciclo. Aí você vai encontrar dizendo assim, mas o profeta seguiu em 63, quase a mesma coisa. Não seguiu quase a mesma coisa. Por isso que, irmãos, eu sou sincero em dizer para vocês, eu dou tanta ênfase à mensagem de 60, 62, 63 para frente. Não desmerecendo o que aconteceu para trás. Mas precisamos, para nós entendermos o tempo que nós estamos aqui, porque senão você vai encontrar a mensagem de 56, onde o profeta diz a vocês, volte lá e fique lá na igreja de vocês. Fique lá do pastor de vocês, denominacional. Você vai encontrar o profeta dizendo isso. Mas depois, na descida do anjo forte, onde Deus o comissionou e diz, não, vem agora. Ele diz, sai dela, povo meu. Então houve um ministério, um tempo do ministério do profeta. Não foi, acho que foi na Senhor, é este o tempo, que nós lemos aqui, ele diz assim, faça a obra de um evangelista. Ele não disse que eu era um evangelista, nós lemos isso no final da mensagem. Porque nós sabemos que ele não era evangelista, mas ele teve que fazer uma obra de evangelista. Por isso que ele teve que dar voltas ao mundo. Mas quando o ministério profético real da hora se manifestou, quem pôde suportar o que ele estava dizendo? Ao ponto que ele achou que ele estava sozinho. Você vai encontrar ele dizendo, oh, meus amigos lá me deixaram. Não aconteceu isso com Jesus também? Entendamos, primeira, segunda, terceira buchada. É tudo, irmãos, você tem que entender o plano como um todo. Por que estamos falando sobre isso? Para que você possa entender a hora em que você está vivendo. O que você tem que refletir hoje? Temos que refletir a palavra do dia em que nós estamos vivendo. Então vamos seguir aqui mais na frente. Ele diz, 236, e você é a mesma epístola escrita, um para uma era e uma para outra, para a luz daquela hora, mas eles falharam em ver isto. Você reflete somente isso. Então você está chamado a refletir o quê? A era da pedra da coroa. Amém? Você está chamado a viver como? Como uma esposa de Cristo. Não mais uma noiva. Não mais um pertencente à era pentecostal. Tudo aquilo que foi do Pentecostes passou. Precisamos avançar. Deus disse, sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E o que é depois dessas? 7 eras. Eu acredito, e nós estamos aqui apenas, irmãos, recordando o que nós temos ouvido. Isso não é novidade nenhuma para nós. Amém? Não pode ser novidade para você. Você tem que entender o que nós estamos, o tempo que nós estamos vivendo. Senão, a coisa vai passar por alto. Tem aquela escritura que diz assim, mas ele disse que ele viria. Ele veio e vocês fizeram o que quiseram dele. Ele estava dizendo ali, mas Senhor, não é nisto que Elias venha primeiro? E nós não vimos, uai. Ele diz, Elias veio e fizeram o que quiseram dele. Quer saber? Esse foi João. Esse foi aqui que estava escrito lá. E um paralelismo seria da mesma forma hoje. Eles vão seguir continuando. Vão seguir continuando ali. Vamos seguir aqui, irmãos. Na mesma mensagem. Quando nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos nos situar. Então eu não estou mais na primeira, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima era. Eu tenho que estar mais avançado. Amém? Então aquilo que foi da era passada, eu devo me despojar daquilo. Eu preciso avançar. A revelação me faz isto.
A revelação me empurra para frente. Só concluindo aquilo que eu disse para vocês, quanto à vida do Senhor, porque o profeta pregou, eu acuso esta geração. Eu acuso esta geração por crucificar a Cristo por segunda vez. Amém? Leiam essa mensagem, escutem esta mensagem, vocês vão entender o que nós estamos falando. Eu acuso esta geração por crucificar a Cristo por segunda vez. Agora veja só. (271) Agora, e Eva? Ela tem que fazer a mesma coisa. Mas quando Jesus chegou, recorde, Eva era a mulher. A igreja sempre é representada na Bíblia como uma mulher, porque ela é noiva. Agora, observe, o que ela faz, o que ela fez. Ela tentou persuadi-lo à doutrina, contanto que ela pregasse apenas o que eles ensinassem, ele era um grande companheiro. Quem representa Eva, representa mulher na Bíblia, igreja. Mulher representa igreja. Quando nós falamos do primeiro Adão, lá, e Eva, e quando 1 Coríntios fala do segundo Adão, 15, 1 Coríntios 15, 47 em diante, fala do segundo Adão. O segundo Adão celestial. E se Deus criou um segundo Adão celestial, Deus também criou uma Eva. E da mesma forma que tirou do primeiro Adão, Eva, assim também ele tirou uma Eva do segundo Adão. Amém? Isso não tem dúvida para nós. Agora entendamos aqui. O profeta vem e disse, o que Eva, a primeira Eva, qual foi o erro dela? Ela persuadiu o primeiro Adão. A igreja persuade você a não avançar. A igreja vai persuadir você. Vai dizer para você, olha, não é assim. Olha só. Mas um dia, ele começou a falar e disse, eu e o Pai somos um, Jesus. Tu fizeste a si mesmo igual a Deus. Quem começou a falar isso? A Eva daquele dia. Tu está querendo ser Deus. Tu fizeste a si mesmo igual a Deus. Que coisa. Nós não queremos ter nada a ver com aquele sujeito mais. A segunda Eva. Por isso o profeta vem e diz, a primeira noiva caiu, a segunda noiva caiu, mas a terceira, ela não vai cair, porque ela será a própria palavra de Deus. Então, preste atenção, irmão, para você não cair. Todas estas outras coisas que ele começou, a dizer, a não ser que você coma a carne do Filho do Homem, o que você acha que um médico teria pensado, assentado ali? O que você acha que qualquer homem teria pensado? Apenas uma concepção comum? Você tem que comer minha carne e beber o meu sangue? Eles disseram, este homem é um vampiro? Não um ministro, não um pregador. Fica afastado daquele homem, ele é louco, fica longe dele. Mas isto era verdade. Isto era verdade. Isto era verdade. A não ser que você coma isto, você perecerá. Todos vocês morrerão se não comerem isso. Comerem o quê? Carne e beberem o sangue de Cristo. Esta é a mesma coisa hoje, 277. O pão e o vinho são apenas um símbolo. Isso que está aqui é apenas um símbolo. E eu quero chamar a atenção a isto. E isto são apenas símbolo.
Não deixe aquela coisa natural te fazer descer. Na tradução daqui, descer. Está isso mesmo? Aí, descer? Não deixe aquela coisa natural te fazer descer. Você tem que comer Cristo, que é a palavra através da qual você vive. Cada palavra que procede, toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Acho que semana passada eu fiz essa analogia. A analogia é uma comparação. Eu disse, as pessoas dão mais ênfase a um culto de ceia, porque tem um pão literal ali, feito de trigo, e um cálice de vinho, do que um culto normal. Eu pergunto, o que ele está discernindo o corpo do Senhor? Ele está colocando isso aqui, mais ênfase, para ele, do que a própria palavra? Se você tem colocado a ênfase na palavra de Deus, amém, é isso. Mas às vezes vem e as pessoas não têm colocado a ênfase no que realmente é, que é a palavra. Então, você pode tomar quantas ceias você quiser. Você pode tomar tanta ceia como você quiser. O profeta diz assim, tem um povo que é melhor do que nós. O povo da igreja cambelita. Na mensagem de comunhão ele diz isso. Eles tomam a Santa Ceia, toda vez que eles se reúnem, eles partem o pão. Toda vez. Ele diz. Mas quando você vem e entende o que é este pão, o que é este vinho, são símbolos. Esta é a mesma coisa hoje, o pão e o vinho são apenas um símbolo. Não deixa aquela coisa natural te fazer descer. Essa observação do profeta é muito, como ele diz, vai no alvo. Amém? Você tem que comer Cristo, que é a palavra através da qual você vive. Cada palavra que procede, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Aqui ele começa a falar da segunda Eva. E novamente aqui na frente nós vamos falar da segunda Eva. E diz assim, 302. Agora seguindo, mais um pouquinho aqui, vamos avançar. (294), vamos ter que voltar aqui, irmãos, para que você possa entender o que vamos ler ali na frente. Há bastante diferença em ser um metodista, ou um batista, ou um presbiteriano, e então ser um cristão. Não ser um cambelita, mas sendo um cristão, vem. O que ela fez? A mesma coisa. Falando de Eva, liga lá, entenda, a primeira Eva, ao lado de Adão lá, e uma segunda Eva agora. Vamos ver o que esta Eva faz. Então o que aconteceu? Deus apanhou um pequeno grupo aqui embaixo no sul, um homenzinho de cor, estrábico, e o que ele fez? Ele derramou restauração dos dons. 1906, no avivamento da Rua Azusa. O início da era de Laodiceia. 1906, está lá. E isso se tornou o pentecostal. E muitos dos velhos tempos, como o irmão Valdez, assentado ali atrás, um sábio idoso, já estava pregando quando eu tinha 5 anos de idade. Ele recorda os antigos pentecostais, rapaz, não falhem em organização para aqueles sujeitos. Eles saíram daquela coisa sórdida e eles tinham a mensagem de Deus. Mas o que eles fizeram? A mesma coisa que os outros fizeram, organizaram isto. Agora, eles têm cerca de 30 ou 40 organizações diferentes, unicidade, dualidade, trindade, até que misericórdia, bondade. Eu nunca vi tal coisa em minha vida. O que você faz?
Você morreu bem ali naquele ponto. Foi ao mais longe que você pôde ir. A sua organização não aceitaria isso. Você apanhou o seu homem. Este homem, se ele não crê conosco, não o tenho ali. Nosso companheirismo não terá isso. É isso que o sistema da igreja faz. Se você não ditar na regra, você não faz parte. Recentemente, uma grande igreja da própria Mensagem se declarou assim: se você não ditar, não seguir as regras ditas aqui, você não faz parte daqui. Excomungaram homens que se abdicaram ali 40, 30 anos servindo. Eu estou falando porque eu sei do que eu estou falando. Ou vocês leem na cartilha daqui do que nós tomamos a decisão, ou você está fora. Excomunga. Excomunga mesmo. O sistema é terrível, irmão. É isso. Isso difere, isso demonstra o que é. Se realmente é verdade de Deus ou não. Você tem que julgar a coisa pela palavra. Então veja, a sua organização não aceitaria isso. Você apanhou o seu homem. Este homem, se ele não crê conosco, não o tem ali. Nosso companheirismo não terá isto. Veja, apressando. Deve haver uma semente verdadeira. Tem que haver, porque ele está vindo para a noiva sem mancha ou ruga. Amém? Ele está vindo para isso. A palavra noiva vindicada. Ela será um grupinho tão pequenino. Aleluia. Jesus diz, como foi nos dias de Noé, onde 8 almas foram salvas, é isso certo? Então assim será na vinda do Filho do Homem. Quantos? Naquele dia foram 8. Aí o profeta pergunta, quantos? Agora? Eu não sei. Mas veja, a noiva será formada através de todo o tempo que tiveram a palavra na sua era. Não é apenas com este último grupo. Deus tirará toda a coisa daqui. Não. Isto será tão pequeno, será surpreendente. Eles desaparecerão. Você nem mesmo saberá que eles foram. E se ele tirasse 500 nestes últimos dias, você nunca saberia disso. Tirou 500 em poucos dias, 2 ou 3 dias, existe este tanto de pessoas que desaparecem no mundo, nem mesmo sabe onde elas estão, nunca se ouve nada sobre elas. A volta secreta do Senhor Jesus, ela será levada. E o restante deles segue em frente, pregando exatamente como foi nos dias de Noé. Vão seguir pregando, vão seguir com seus dogmas, vão seguir pregando que Jesus está vindo. Olha, irmão, Jesus está vindo. Você não pode encontrar um religioso que diz, olha que coisa terrível está acontecendo. Jesus está vindo, irmão. Jesus está vindo, irmão. Jesus está vindo. Leu lá um jornal, não sei o que, meu Deus do céu, Jesus está vindo. Agora Jesus está vindo. O restante deles seguem em frente pregando exatamente como foi nos dias de Noé. Glória a Deus, nós temos isto, aleluia. E selados até sua morte. Selados até a sua morte. Por quê? Rejeitaram. Isto é o que a Bíblia diz. Isso não pode falhar. Como Noé, Moisés, Davi refletiu a vinda deste noivo perfeito, da mesma forma fez Lutero, Wesley e os pentecostais refletiram a vinda da noiva perfeita. Observe, cada vez que ela indicou o que ela fez, cada vez esta igreja, como Eva fez, ela forçou seu Adão para crer na nova luz, o seu esquema, e ali morreu com isso. Mas o profeta disse isso. Não, mas espera aí. Não é isso não. Nós vamos levar para o plenário, vamos decidir lá no plenário se é isto mesmo ou não. Não, foi decidido que não é assim. Vamos seguir aqui. Breve vem, Jesus, breve vem. Não, porque lá a nossa central decidiu que ele vai vir ainda. E ai de você se falar.
Observe, cada vez que ela indicou o que ela fez, cada vez, esta igreja, como Eva fez, ela forçou seu Adão para crer na sua nova luz, o seu esquema, e ali morreu com isso nós. Bem, nosso grupo se juntará, vem, nossas novas bênçãos do que encontramos, assim por diante. O que tudo isso fez com Eva, nós temos pouco tempo agora, o que tudo isto fez com Eva, através da primeira igreja mãe, a primeira noiva para o primeiro Adão, o que isto fez com ela, agora ouçam atentamente. Você vai discordar com isto, porém isto produziu a semente da serpente. Exatamente. Se você puder entender isso, irmão. A perseguição virá da onde? Quem perseguiu Abel? Seu próprio irmão. Através da primeira igreja mãe, a primeira noiva para o primeiro Adão. O que isso fez com ela? Agora ouçam atentamente, você vai discordar com isso, porém isso produziu a semente da serpente. Exatamente. O seu primeiro filho não foi filho de Adão. Se fosse, ele teria a primogenitura. A Bíblia em Judas diz que Enoque era o sétimo depois de Adão. Judas 1,14. É isso certo? Amém? E ele começou. Adão gerou seu filho Sete. E Caim, qual teria a primogenitura? Ele não era filho de Adão. Sete gerou Jared. E assim por diante, até Adão, ao qual até Enoque. Caim nem na genealogia de Adão não está. Confirmado no Velho Testamento, quando fala descendência de Adão, não está Caim. Tampouco aqui no Novo Testamento, no livro de Judas, também confirma isso. E no 1 de João 3,12, também demonstra de quem ele era. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão Abel. Opa, mas ele era do maligno, mas não era filho de Adão. Mas como é que ele era irmão? Eu estava mostrando para o irmão Vilmar, os estudos que eu faço e guardo aqui. As duas sementes no mesmo ventre. Vocês lembram disso? Nós falamos sobre isso. As duas sementes no mesmo ventre. Onde que vai surgir perseguição, irmãos? Vocês pensam que vai ser a Assembleia de Deus que vai vir perseguir vocês? A perseguição já tem acontecido, vocês não têm se dado conta. É um anjo caído, né, irmão Janaí? É assim. Da onde surgirá a perseguição, irmãos? E São João 8 também, né? São João 8, 44, vós tem para o pai o diabo, quer fazer o desejo dele, ele foi homicida desde o princípio, e quem foi o primeiro homicida a cair? Então a escritura não falta, testemunhas não falta para mostrar a semente da serpente, mas eles podem entender? Não podem. E aqueles que entenderam, mas não conseguiram subir a era? Ficaram ali parados, por quê? Recusaram. Ele começou, Adão gerou o seu filho Sete, Caim, e Caim, qual teria a primogenitura? Ele não era filho de Adão, Sete gerou Jared, e assim por diante, até Enoque, o qual foi o sétimo de Adão. Então, se Caim fosse seu filho, não há nenhum lugar na Bíblia, mesmo em Lucas, quando ele se refere à volta e de volta a isto, outra vez, ele nunca refere que Caim seja filho de Adão.
Se ele não era, ele era filho de quem? Se ele fosse filho de Adão, ele era o seu primeiro filho, o qual teria todos os direitos à primogenitura. Aí está aquela igreja carnal. Não pode você ver isto? Que aceitou algo, foi o adultério em vez da palavra. A segunda Eva adulterou novamente. Paulo ele repreende isso, ele diz, eu gostaria de preparar uma noiva pura para o Senhor, mas eu temo, assim como a primeira Eva caiu, ela também venha a ser. O povo pentecostal, aí está aquela igreja carnal. Não pode você ver isso, que aceitou algo, foi o adultério em vez da palavra. O povo pentecostal, seja abençoados, correto? O que ele produziu para Eva? Semente da serpente. Ele trouxe aquilo agora. O que Pentecostes está produzindo? Se era pentecostal, acabou. Então é uma era passada, o que ela está produzindo? Não estou falando do Pentecostes lá, na descida do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? O profeta vem aqui e diz, e o que esse Pentecostes está produzindo agora? Nós falamos hoje pela manhã, da mesma forma, esse óculos quando eu olho para longe fica todo embaçado. Da mesma forma, irmãos, quando o profeta vem e diz na mensagem, casamento e divórcio, que tem que haver um ato espiritual falando, para que ela possa se engravidar da palavra e produzir o filho prometido, filho palavra. Está lá na mensagem, casamento e divórcio. Por isso que você tem que estar casado com ele, para que você possa ser fecundado pela palavra e produzir o filho palavra. Amém? Ele diz, da mesma forma, Satanás está fazendo isso, produzindo também um filho, mas não palavra. Porque Satanás não cria nada, ele só perverte. Então ele conseguiu perverter o povo a tal ponto que recusaram a Cristo. Por isso, volto lá a dizer, eu acuso essa geração por crucificar a Cristo por segunda vez. Irmãos, aqui é carne assada, né? Não é mingauzinho não, para entender isso você tem que clamar muito a misericórdia de Deus, irmãos. Nós poderíamos estar aqui falando, ele salva, ele cura, ele liberta, muito bem, pulando, mas nós temos que falar da palavra, do que realmente, do que vai nos elevar, do que vai nos dar fé de rapto. O povo pentecostal, seja abençoados, correto? O que ele produziu para Eva? Semente da serpente. O que isso tem feito nesses últimos dias, através da denominação? Produziu a semente da serpente, outra vez, injetando a palavra. O que ele ofereceu? Frutos e coisas e não sangue. Através da revelação da palavra, a palavra de Deus, antes mesmo dela ser escrita, Abel, pela fé, ofereceu para Deus um sacrifício mais excelente do que aquele de Caim, o qual testificou que ele estava certo. A palavra refletindo a si mesmo, através dele, através da sua oferta, aleluia! Caim saiu e apanhou frutas no campo. Ele pensou que Eva comeria uma maçã? A maioria dos seminários teológicos mudaram aquilo para um damasco. Aquilo foi um adultério. E qualquer pessoa sabe disso, que conhece a Bíblia, claro que foi. Observem, a semente da serpente foi produzida pelo afastamento da primeira Eva da palavra. E o afastamento da segunda Eva da palavra vai produzir o quê? A segunda Eva fez a mesma coisa em Nicéia.
Roma. E o que ela tem? Um punhado de filhos denominacionais. É isto certo? É moralmente bom. Olha aqui, conduta. É moralmente bom. Quem podia acusar aqueles saduceus? Agora, a acusação tinha de sobra para aquela mulher do poço de Samaria. Mas quem podia acusar aqueles fariseus, saduceus? Eva fez a mesma coisa em Niceia, Roma. O que ela tem? Um punhado de filhos denominacionais. Isto é certo, é moralmente bom. Claro, ótimo. Mas isto, morte, através de seus credos. Moralmente bons, como os saduceus fariseus. O mesmo agora. A revelação de Caim, da palavra, fez a mesma coisa que estas fizeram. O quê? Lhe prometeu, no fim dos tempos. O que prometeu esta Eva agora? Ouçam atentamente agora, estou concluindo. O que prometeu esta Eva no fim do tempo? Riquezas. Laodiceia, grandes nomes, grandes pessoas, riquezas, mas estão mortos e nus, e não sabem disto. Foi assim que a era da igreja terminou. Foi assim que a era da igreja está vigente. Não está vigente, irmãos. Foi assim que a era da igreja terminou. 309. Mas ela nega a palavra. Para fazer? Mateus 24. Que é Mateus 24? Os falsos cristos, falsos ungidos. Eles têm que estar aí e dizer, não, aquilo ali é mentira. Eu sou ungido do Senhor agora. A palavra está aqui comigo. O que eu falar é a verdade. Mas ela nega a palavra para fazer Mateus 24 real para ela. Ela tenta agir com muito barulho e muito disto, e muitas posições sociais e coisas assim, tentando dizer, bem, nós temos poder, glória a Deus, aleluia, nós temos poder, tendo forma de santidade, mas negando o poder de sua eficácia, tão parecido que enganaria o próprio eleito. Como pode um homem dançar no Espírito, falar em línguas e negar a palavra de Deus ser a verdade e ser o Espírito Santo? Isso simplesmente não pode ser feito. Cada palavra, Deus diz uma coisa e aquilo é exatamente o que Ele quer dizer. Não interprete isso de outra forma. A Bíblia diz que não é de interpretação privada. Diga isto da maneira que Ele o diz. Observe, um poder falso. Isto é exatamente o que Satanás queria dar a Jesus. Se levantar ali e fazê-lo se mostrar. As pessoas fazem isso, mesmo o Concílio Mundial, todos eles. Quem é capaz de fazer guerra contra ele, com ele? Ele disse, a Bíblia, esta imagem da besta que se levantará, se tivéssemos tempo nós entraríamos, mas não temos para isto. Observem Jesus, a segunda palavra de Adão em seus dias. Observe nos dias desta igreja agora, que será tão próximo. A última era da igreja Laodiceia. Quantos podem dizer amém a isso? Responde amém. O que ela faz? Como ela entra no estágio glorioso? Morna, sem Deus. E o que ela fez? Agora, Adão esteve com Eva voluntariamente, ou involuntariamente, mas ignorantemente enganado. E Adão saiu com Eva para que então ele pudesse redimi-la. Não é isso certo? Assim diz a Bíblia. Adão não foi enganado. Esta é a razão que isto proíbe mulheres pregarem o evangelho, vem? Adão não estava em transgressão, embora Eva estivesse. Então esta é a razão que ela não devia ensinar. Vem? Ou usurpar qualquer autoridade sobre o homem e assim por diante. Isto é o que a palavra diz.
você diz: bem, isto, não me importa o que isso faz e aquilo faz. É o que a palavra diz, irmão, irmã, estou tentando levar isto a você. Vem o que a palavra diz, nós vivemos pela palavra, não por alguma evidência ou algo carnal ou alguma experiência. Aquilo não tem nada a ver com isso, nenhum tipo de experiência dará certo. Se isso nega a palavra, muitos virão a mim e dirão: eu profetizei, eu expulsei demônios, eu falei em línguas, eu fiz todas essas coisas, preguei o evangelho, sou doutor em divindade. Dirá: vós praticantes de iniquidade, eu nem mesmo os conheço, sabendo que a palavra diz aquilo, e não se comprometer por causa de alguma organização ou algo, algum sistema. Ó, meu amigo, deixe-me te advertir como um querido irmão que te ama, ouça atentamente, não se comprometa. Disse hoje pela manhã, né? Não podemos nos comprometer com a palavra, vamos deixar do jeito que a palavra diz. Amém? Manter ela da forma em que ela foi nos dada. E assim nós estaremos seguros, estaremos protegidos. Como Cristo mostrou que a única forma que ele venceu a Satanás foi ficando de trás da palavra. Está escrito. Satanás diz: está escrito. Mas ele diz: está escrito também. Fique de trás da palavra. Isso será o suficiente. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que tivemos aqui, ouvindo a tua palavra, aprendendo, recordando tudo aquilo que já tens colocado em nossos corações há tempos. Mas o culto é para isso, para reviver aquela palavra que uma vez foi dada para cada um de nós. E quando nós revivemos, isso nos traz fé, isso nos traz alegria, isso nos posiciona como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, neste momento, para que assim possamos cumprir o teu mandamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que não haja nada que nos impeça de nos aproximar da tua presença. Este é o meu pedido e a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ouvir um louvor. Ouço sua voz chamando-me à casa de meu pai, onde há um lugar preparado para mim. Como filho perdido, andei no mundo de pecado, mas seu amor me chamou a regressar a Ele, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Eu vejo coisas que faltam em mim, e ao brilhar tua luz eu vou em busca até encontrar cada virtude deve estar em mim, Senhor, pois sou chamado a completa estatura de um homem perfeito, pois Ele está chamando-me a
sobrenatural acontecer, pois a hora chegou para esta realidade, quando o impossível se manifestará em mim, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado, e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar de pé? 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei-se em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando nos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Podeis assentar. Ao entendermos o que é o pão, como nós lemos nesta noite, será que quando você vem a um culto de ceia, você discerne o corpo do Senhor, porque você tem que fazer um exame, você tem que fazer uma análise, para que assim você não possa vir diante da mesa do Senhor indignamente. Então você se acha da seguinte forma: eu não posso vir diante da mesa do Senhor porque eu não sou indigno, porque eu sou indigno, porque eu tenho errado, porque eu tenho um pecado, porque eu tenho isso, aquilo e aquilo outro mais. Recusa de vir na mesa do Senhor. E, no entanto, o que realmente é a mesa do Senhor? O que realmente é o corpo e o sangue de Cristo? Você aprendeu nesta noite o que é? O que realmente é o corpo e o sangue de Cristo? Que o que está aqui é apenas um símbolo? Não é isso? Aprendemos isso ou não aprendemos isso, irmãos? Então, cada vez que, quando nos aproximamos da presença de Deus, para ouvirmos a sua palavra, nós estamos comendo o seu corpo. Cada vez que oramos ao Senhor por a remissão de um pecado,
O sangue do Senhor está sendo derramado em nossas vidas, nos limpando, nos purificando. É um simbolismo, é um ato apenas. Então discernir, você deve discernir o corpo do Senhor cada vez que você vem a um culto. E não porque eu tenho que discernir, porque se eu pegar aquele pedacinho de pão ali na mesa, e eu só beber o cálice, meu Deus do céu, ele passa o mês todo com aquele rancor no coração com o irmão, aí no dia da ceia ele tem que ir lá consertar, porque se ele não consertar, ele não pode comer o pedacinho do pão. Eu pergunto para você, você discerniu o corpo do Senhor quando? Você não está fazendo deste pedacinho do pão o corpo do Senhor? Aí o profeta vem e diz, que você seria diferente do católico. Que o católico faz da hóstia o corpo literal de Cristo. Ele diz, o protestante, o profeta diz assim, ele só diverge em uma coisa. O católico diz que a hóstia é o corpo literal de Cristo, e o protestante diz que representa. Aí o profeta diz, mas logo eles vão chegar num acordo. Quem já leu isso? Nós já vimos o profeta dizendo, mas logo eles vão chegar num acordo. Ou quem vai ceder? Eu não sei quem vai ceder. Nós sabemos que tem uma mãezona aí que comanda tudo. Que é o literal, e o outro diz que representa. Mas eles vão chegar num denominador comum aí. Mas o que realmente é o corpo do Senhor? O que é? Porque o dia de ceia eu tenho que me consagrar, eu tenho que jejuar, porque o dia de ceia eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E não tem nos outros cultos, você não tem que fazer não. É só o dia de ceia. Quando eu li aquilo, irmãos, aquilo falou muito ao meu coração. Não deixe que esses símbolos façam você descer da sua fé. Porque quando você coloca ênfase nisso, você está fazendo o quê? Dizendo que isto é o corpo de Cristo. E que você aqui, você tem que fazer isso, sendo que você sabe que você tem que fazer isso todo dia. Você tem que fazer um autoexame na sua vida todos os dias. Você tem que consertar com Deus todos os dias. Buscar a graça e a misericórdia de Deus todos os dias. Não em um primeiro domingo, ou no segundo domingo do mês, porque é o dia que eu vou para a igreja, e está marcada a missa, né? É o dia da missa. O dia da ceia, para muitos crentes, é a missa. Não pode faltar a missa, não, a missa. Que Deus nos ajude a entendermos, irmãos. Eu não sei se vocês estão, eu falo isso abertamente, mas para que a gente possamos aprender a crescer, a examinar, realmente a fazer um autoexame. Aí viemos aqui e disse, não, vamos fazer um exame, irmãos, vamos fazer 1 minuto, todo mundo vai fazer suas orações, suas preces, aí agora é este momento, para nos fazer digno para vir diante da mesa do Senhor. E no culto você não vem na mesa do Senhor? Defraudamos nossa fé, o nosso testemunho, como Maria fez lá. O que Maria disse? Olha, não, o anjo do Senhor veio e falou para mim, eu sem conhecer marido, ele veio e disse que eu vou conceber. Seja feita a tua vontade, Senhor. E ela concebeu, sem conhecer varão. Amém? E ela sabe que aquele quem gerou foi Deus. Mas lá com 12 anos de idade, ela se acostumou tanto com a revelação, ela se acostumou tanto com a coisa, que o humanismo ligou ela ao menino. O humanismo ligou ela ao menino. E ela achou que ela tinha direito no menino como mãe. Jesus nunca chamou ela de mãe. Me mostra um lugar na Bíblia. Quem fala que Maria era mãe de Jesus é os apóstolos que escreveram lá, Maria, mãe de Jesus. Ele só dirigia a ela, mulher, eis aí o teu filho. Mulher. Em lugar nenhum você vai encontrar ele chamando, mamãe. Mas na Bíblia está escrito mãe, mas quem era? Lá, Maria, mãe de Jesus. Escreveram o que eles queriam. Acho que eles falaram tanto, e ela acreditou tanto que ela era mãe, que ela chegou lá, ele com 12 anos de idade, na festa, foi lá para Jerusalém, se perdeu no meio da multidão, e ele estava na onde? No templo pregando, aos 12 anos de idade.
ensinando. Os doutores da lei. O profeta diz que todos ficavam assim pasmados. De onde esse menino veio? Quem deu a sabedoria a esse menino? Ele ensinando os doutores da lei. Quando ela foi no meio do caminho, voltando para casa, que ela deu falta do menino, voltou correndo atrás. Quando lá procurou, até quando encontrou, ele disse: eu e o teu pai estávamos te procurando. Ela transgredindo o próprio testemunho dela. Eu e o teu pai estávamos te procurando. Ela estava colocando, ladeira abaixo o testemunho dela. Cuidado, para que com o seu testemunho você jogue a ladeira abaixo o que realmente você tem crido. A revelação é individual. A revelação é individual. Não é como grupo. Nós não subiremos porque somos um grupo. Não vamos subir porque somos um grupo. Nós vamos subir porque cada um, como indivíduo, deve estar, como diz, da forma que Deus requereu que devemos estar, na presença dEle. E isso nos dará direito de subir no arrebatamento. Então, irmão, irmã, vamos falar a sinceridade. Não estou desmerecendo ceia. Eu quero que vocês entendam isso. Para que depois vocês não vão dizer: pastor, agora está dizendo que está desmerecendo a ceia. Não. Mas a ceia nós tomamos todos os dias quando abrimos a palavra para ler ela. A ceia comemos todo dia quando ouvimos a voz do profeta. Isso é a verdadeira ceia do Senhor. Que viemos aqui, o que é? Cumprir o quê? Que o Senhor possa ajudar a entender essas coisas. A revelação é individual. E a cada um. Deus abençoe a todos. As irmãs que estiverem prontas podem vir. Eu era pecador, uma alma perdida, anelava ser livre. Eu não sabia que Deus já havia feito uma obra por mim. Então Ele me encontrou, limpou e me encheu. Agradecido sou, Ele simplesmente me amou. Indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça, o preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Miserável homem que sou, Ele se sacrificou e me libertou. Não via cicatrizes em suas mãos, nem seu corpo sofrendo em dor, mas na cruz não pensou em sua vergonha,
Quando seu sangue fluiu no madeiro, ele pensou só em ti e em mim. Foi por amor, sim, foi amor. Oh, indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça, o preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? O miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Não via cicatrizes em suas mãos, nem seu corpo sofrendo em dor, mas na cruz não pensou em sua vergonha. Quando seu sangue fluiu no madeiro, ele pensou só em ti e em mim. Foi por amor, sim, foi amor. Oh, indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça, o preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? O miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Indigno, indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça, o preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? O miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor Jesus, por tudo. São João capítulo 13 nos diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus, ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, deitou água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça? Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todo, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou suas vestes, sentou-se outra vez na mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Pai, mais uma vez nos aproximamos da Tua presença aqui, para cumprir o Teu mandamento, ó Pai, de também lavar os pés dos nossos irmãos. Que Tu possa estar com cada um de nós e que possamos receber todas as bênçãos contidas neste memorial. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Cumpramos o lava-pés.
Glória a Deus. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma bênção tê-los com cada um de nós através desta audiência, né? Estiveram conectados conosco nosso irmão Erivelto, do Mato Grosso, né? Irmã Querinha Puc, de Tangará da Serra, Mato Grosso. Marlúcio dos Santos, Eloá Quenara, Alto Paraíso. Irmã Sara, Cristina, Teodora e Emily, Jandira, São Paulo. Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Irmã Meire, Jandira, São Paulo. Irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo também. Irmã Beatriz Ribeiro, aqui de Ariquemes. Irmão Rodinei Antônio, Betim, Minas Gerais. Irmã Maria José, Alto Paraíso. Deus abençoe a todos, e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham uma semana cheia das bênçãos do Senhor, sendo guardados e protegidos pelo Espírito Santo. Vamos agradecer ao Senhor com um louvor. Tu és um milagre. Hoje o mundo comemora-se o Dia dos Pais, né? O Dia dos Pais é todo dia. Então, Deus abençoe todos os pais. Amém? Deus abençoe todos os pais. Conheci que o meu parente redentor és tu. Havia outro mais próximo, mas fosse o único que desejou viver de mim. Eu te agradeço. Reconhecemos nosso parente redentor. Só tu, Senhor, és glória a Deus. Havia outro mais próximo, mas fosse o que desejou nos ver de mim. Te agradecer. Amém, aleluia. Tu és um milagre, és um milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado, se chegamos até aqui, pois por ti tu és um milagre, aleluia, eu sou um milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado, se chegamos até aqui, pois só por ti, em meio às trevas, quando o fardo está tão pesado, olhamos pra ti e te agradecemos e te agradecemos. Amém, aleluia. Senhor, obrigado, temos forças pra seguir, sim, só por ti. Estamos crendo por nossos amados, o restaurador da vida és tu. E te agradecemos, e te agradecemos, Senhor, obrigado,
as trevas, quando o fardo se trata o mestrado